Eu sou a Maria Eduarda e o nome do meu projeto de pesquisa é Correlação entre o conhecimento acerca do aleitamento materno e a autoeficácia na amamentação entre mães do alojamento conjunto do Hospital Universitário de Brasília. E o nome da minha orientadora é Karina Nascimento Costa. Você tem noção do quanto o aleitamento materno é importante? Amamentar aumenta a imunidade da criança, também contribui para o vínculo afetivo entre mãe e bebê, diminui o risco de desenvolver diabetes e obesidade no futuro e ajuda no desenvolvimento das estruturas faciais. Amamentar é tão importante que a Organização Mundial da Saúde recomenda que todas as crianças sejam amamentadas exclusivamente até os 6 meses, ou seja, sem ingerir nenhum outro tipo de líquido ou comida. Mas isso não depende só das mulheres, é um esforço coletivo, depende de vários fatores. Então, será que existe uma correlação entre o conhecimento prévio com a autoeficácia na amamentação? Ou seja, quem sabe mais sobre amamentar se sente mais confiante e capaz de amamentar? Foi com base nessa pergunta que eu desenvolvi o meu projeto de pesquisa. Esse é um estudo analítico, observacional e transversal. As mães foram abordadas aleatoriamente no alojamento conjunto do HUB. Foi oferecido um questionário que continha o termo de consentimento livre e esclarecido, perguntas sobre informações pessoais, dados sobre a gravidez atual e as anteriores e dados sobre o recém-nascido, além de duas escalas que eu vou falar logo em seguida. A primeira é a escala de conhecimento acerca do aleitamento materno, que é composta por 26 afirmações que as mulheres têm que julgar como certas ou erradas. Quando a participante acerta uma questão, ela ganha um ponto. A segunda é a escala da autoeficácia na amamentação, que tem 14 itens que as participantes marcam alternativas que pontuam de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a discordo totalmente e 5 concordo totalmente. No final, somam-se os pontos em cada um dos 14 itens. A análise estatística foi baseada no teste de Q-quadrado, sendo considerado significante um valor de P menor ou igual a 0,5. Para verificar se há independência entre as variáveis autoeficácia e conhecimento, foi utilizada a mediana das pontuações de cada escala. Ao todo, participaram 136 mulheres, sendo que a média de idade foi de 28,3 anos. A maioria se declarou solteira. A maioria tinha o ensino médio completo. A maioria tinha um ou dois filhos contando com o atual. Em relação ao fato de já ter amamentado antes, 65,4% afirmaram que sim. 69,1% declararam que a gravidez não foi planejada. 86% das participantes teve mais de 6 consultas pré-natal, que é o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde. 74,2% declararam que foram informadas sobre aleitamento durante a gravidez. E um pouco mais de 50% afirmou que não sentiu dor ao amamentar. Na escala de conhecimento acerca do aleitamento materno, a média de pontuação foi de 21,8 pontos, com um desvio padrão de 2,39. A mediana foi de 22 pontos, sendo o máximo de 26 e a mínima de 11. Na escala de autoeficácia na amamentação, a média de pontuação foi de 54,1, com um desvio padrão de 9. A mediana foi de 54,5 pontos, sendo a máxima 70 e a mínima 27. No cruzamento das variáveis, não houve significância estatística entre autoeficácia e conhecimento, já que o valor de P foi de 0,413. Também não houve significância estatística entre nenhuma outra variável estudada com o conhecimento prévio sobre amamentação. Mas foi encontrado um valor de P menor do que 0,5 no cruzamento com as seguintes variáveis: número de filhos, se já amamentou antes, e o fato de sentir dor ao amamentar. Então, respondendo à pergunta principal do projeto de pesquisa, não houve correlação entre autoeficácia na amamentação e o conhecimento prévio. Ou seja, não é só porque a mãe sabe muito sobre a amamentação que necessariamente ela se sentirá mais confiante e capaz de amamentar. No entanto, em outros trabalhos da literatura, o conhecimento influenciava positivamente na autoeficácia das mulheres. Apesar disso, os resultados indicam que o número de filhos e a experiência prévia com a amamentação aumenta a autoeficácia das mulheres, mas por outro lado, a dor diminui a autoeficácia. Sentir dor ao amamentar não é normal. Se teve dor, pode ser porque a criança está pegando no peito incorretamente ou talvez a mulher tenha algum machucado no mamilo. Esse desconforto pode ser prevenido com a correta técnica de amamentação, que pode ser ensinado às mães. No HUB, o banco de leite desempenha um papel fundamental nesses ensinamentos. Uma coisa que se pode notar é o alto valor da mediana na escala sobre o conhecimento, que foi de 22, sendo que o máximo era 26. Apesar de tudo isso que conversamos, é importante discutir algumas limitações do meu projeto de pesquisa. A primeira delas é
um possível viés de seleção, porque as mulheres atendidas no HUB são, em sua grande maioria, provenientes de Águas Lindas de Goiás, não representando um recorte fidedigno da população em geral. Além disso, um número limitado de participantes, que foi de 136, pode ter contribuído para o erro aleatório na análise estatística. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de vocês.